Capítulo 3º. Da classificação. Artigo 5º. A classificação final utilizada na atribuição inicial permanecerá válida para as atribuições durante todo o ano letivo. Artigo 6º. Em qualquer etapa ou fase do processo, a atribuição de classe e aulas deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto à situação funcional. Primeiro, titulares de cargo. Segundo, docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal de 1988. Terceiro, docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Quarto, docentes ocupantes de função-atividade. Quinto, docentes contratados e candidatos à contratação, conforme ordem prevista em cada. Sexto, etapa e fase do processo. Artigo 7º. Para participar do processo de atribuição de classes e aulas, os docentes efetivos e não efetivos serão classificados em nível de unidade escolar ou de diretoria de ensino, observando-se a situação funcional e a habilitação. Primeiro, na classificação do processo de atribuição de classes e aulas, será priorizada a jornada de trabalho de opção do docente, na seguinte ordem de prioridade. 1. Integral ou ampliada 32 aulas igual a 40 horas semanais. 2. Básica 24 aulas igual a 30 horas semanais. 3. Completa 20 aulas igual a 25 horas semanais. 4. Inicial 19 aulas igual a 24 horas semanais. 5. Reduzida, 9 aulas igual a 12 horas semanais. Segundo, em cada faixa de jornada de trabalho de opção, o docente será pontuado considerando e o tempo de serviço prestado no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo com a seguinte pontuação: A na unidade escolar, 0,001 por dia. B no cargo, função, contrato, 0,005 por dia. C no magistério, 0,002 por dia. Segunda, os títulos. A para os titulares de cargo, o certificado de aprovação do concurso público de provimento do cargo de que é titular, 10 pontos. B para os docentes ocupantes de função-atividade, com participação, até o ano letivo de 2013, em pelo menos, uma prova de processo de avaliação anual, no seu respectivo campo de atuação, 2 pontos, para os que alcançaram os índices mínimos e 1 ponto, para os que não alcançaram, em ambos os casos computados uma única vez, enquanto permanecerem neste vínculo funcional. C. Certificado, S. de aprovação em concurso, S. de provas e títulos desta secretaria, ainda que de outra, S. disciplina, S. exceto já computado para o titular de cargo na linha A deste inciso, 1 ponto por certificado, até no máximo 5 pontos. D. Diploma de mestre, 5 pontos, e diploma de doutor, 10 pontos. Terceiro, para os docentes não efetivos consideram-se também os índices alcançados mediante o aproveitamento de no mínimo 50% na prova de promoção por mérito, bem como aqueles decorrentes da nota da prova do processo seletivo simplificado, somada aos pontos da experiência na função. Quarto, a classificação dos titulares de cargo inscritos para designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444 de 1985 dar-se-á em nível da diretoria de ensino indicada na inscrição, entre seus pares da mesma classe docente. Quinto, o tempo de serviço do docente em afastamentos, designações a qualquer título, desde que autorizado sem prejuízo de vencimentos, e nas nomeações em comissão no âmbito desta pasta, bem como o tempo exercido junto a convênios de municipalização do ensino, ou junto a entidades de classe, ou ainda em designações como supervisor de ensino, supervisor educacional, diretor de escola, diretor escolar, coordenador de organização escolar, coordenador de gestão pedagógica, professor especialista em currículo, inclusive o tempo de serviço na condição de readaptado, será computado regularmente, para fins de classificação no processo de atribuição de classes e aulas, no cargo-função, no magistério e na unidade escolar de classificação, excetuando-se as designações pelo artigo 22 da Lei Complementar nº 444 de 1985, cujo cômputo de tempo referente à unidade escolar ocorre na sede de exercício. Sexto, não serão considerados para fins de classificação os seguintes períodos: e o tempo de afastamento com prejuízo de vencimentos. Segunda, o tempo utilizado para fins de aposentadoria.
Terceira, o tempo de magistério de vínculo concomitante. Artigo 8º. Os docentes contratados e os candidatos à contratação, para participarem do processo de atribuição de classes e aulas, serão classificados em nível de diretoria de ensino, observando-se a opção de carga horária e habilitação. Primeiro, na classificação do processo de atribuição de classes e aulas, será priorizada a carga horária de opção do docente, na seguinte ordem de prioridade. I. Ampliada, 32 aulas igual a 40 horas semanais. Segunda, completa, 20 aulas igual a 25 horas semanais. Segundo, em cada faixa de carga horária de opção, o docente será pontuado considerando I. O tempo de serviço prestado no respectivo campo de atuação, no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo, com a seguinte pontuação e limites. A. Em contratos nos termos da LC 1093-2009, 0,005 por dia. B. No cargo e na função, 0,005 por dia. C. No magistério, 0,002 por dia. Segunda, os títulos. A. Certificado, S. de aprovação em concursos de provas e títulos desta secretaria, ainda que de outras disciplinas, 1 ponto por certificado, até no máximo 5 pontos. B. Diploma de mestre, 5 pontos e C. Diploma de doutor, 10 pontos. Terceira, a pontuação obtida em processo seletivo simplificado utilizado para a abertura do contrato. Segundo, os docentes contratados e os candidatos à contratação, após terem classe ou aulas atribuídas na diretoria de ensino, passarão a concorrer a outras atribuições, inclusive durante o processo inicial na escola de classificação ou em nível de diretoria de ensino, não se computando o tempo de unidade escolar, UE. Artigo 9º. Aplicam-se aos docentes titulares de cargos e não efetivos, bem como aos contratados e candidatos à contratação, para fins de classificação, os seguintes dispositivos. 1. Será considerado título de mestre ou doutor apenas o diploma que seja correlato ou intrínseco à disciplina do cargo, função ou à área da educação, referente às matérias pedagógicas dos cursos de licenciatura, sendo que, neste caso, a pontuação poderá ser considerada em qualquer campo de atuação docente. 2. Para fins de classificação em nível de diretoria de ensino, destinada a qualquer etapa do processo anual de atribuição, será sempre desconsiderada a pontuação referente ao tempo de serviço prestado na unidade escolar. 3. Na contagem de tempo de serviço para atribuição, serão utilizadas as mesmas deduções que se aplicam para a concessão de adicional por tempo de serviço, ATS, sendo que a data limite da contagem de tempo é sempre o dia 30 de junho do ano precedente ao de referência. Quarta, em regime de acumulação remunerada, o docente não poderá utilizar o tempo de serviço prestado no cargo, função em que ocorreu a aposentadoria, para fins de classificação no cargo, função em que esteja ativo. V. Em casos de empate de pontuação na classificação dos inscritos, o desempate dar-se-á com observância à seguinte ordem de prioridade. A. Idade igual ou superior a 60 anos, Estatuto do Idoso. B. Maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial desta Secretaria. C. Maior número de dependentes, encargos de família. D. Maior idade para os inscritos com idade inferior a 60 anos. Sexta, o tempo de serviço prestado em unidade escolar diversa da unidade sede de classificação, referente ao exercício para complementação de jornada de trabalho ou de carga horária ou, ainda, em situação de designação, será computado exclusivamente na unidade de classificação, excetuando-se as designações pelo artigo 22 da Lei Complementar nº 444 de 1985, cujo cômputo de tempo referente à unidade escolar ocorre na sede de exercício. Sétima, os tempos de serviço prestado pelo docente em regime de acumulação deverão ser sempre computados isoladamente para todos os fins, inclusive para a classificação. Capítulo 4. Da atribuição geral. Artigo 10. A atribuição de classes e aulas deverá recair em docente ou candidato à contratação devidamente habilitado, portador de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atribuída, respeitadas as demais regras dispostas nesta resolução. Primeiro, além das aulas da disciplina específica e ou não específica, poderão ser atribuídas aulas das demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do docente ou candidato à contratação.
Segundo, consideram-se demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do docente ou candidato à contratação para fins de atribuição. Na forma de que trata o caput deste artigo, a disciplina identificada ao análise do histórico escolar do respectivo curso, em que se registre, no mínimo, o somatório de 160 horas de estudos da disciplina a ser atribuída. Terceiro, as demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do titular de cargo, observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil do docente, poderão ser atribuídas para constituição, composição de jornada de trabalho, ampliação da jornada de trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargos, e carga suplementar de trabalho. Quarto, além das demais disciplinas de habilitação do respectivo curso, poderão ser atribuídas aulas de disciplinas decorrentes de outra licenciatura que o docente ou candidato à contratação possua para constituição, composição de jornada de trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargo, bem como para carga suplementar de trabalho, observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil do docente. Quinto, a atribuição de aulas da disciplina de Educação Física, em observância à Lei Estadual nº 11.361/2003, será efetuada apenas a docentes e candidatos devidamente habilitados, portadores de diploma de licenciatura plena nessa disciplina, devendo apresentar prova do registro profissional obtido no sistema CONFEF-CREFS, de acordo com o que estabelece o artigo 1º da Lei Federal 9696/1998. Sexto, a atribuição de classes dos anos iniciais do ensino fundamental só poderá ser efetuada aos docentes ou candidatos à contratação portadores das formações concluídas, conforme especificadas pela indicação CE 213/2021 homologada pela Resolução SEDUC de 29 de outubro de 2021. Sétimo, somente após esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas na forma prevista no caput deste artigo, é que as aulas remanescentes poderão ser atribuídas aos portadores de qualificações, na seguinte ordem de prioridade: e portadores de diploma de licenciatura plena, independentemente da existência de 160 horas de estudos na disciplina a ser atribuída. Segunda, portadores de diploma de licenciatura curta, na área de formação acadêmica, ou disciplina a ser atribuída. Terceira, estudantes de licenciatura plena, desde que apresente 160 horas de estudos da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso. Quarta, portadores de diploma de bacharel ou de tecnólogo de nível superior, desde que apresente 160 horas de estudos, na área de conhecimento ou disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso. V. Estudantes de bacharelado ou de tecnologia de nível superior, desde que apresente 160 horas de estudos na área de conhecimento ou disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso. Oitavo, os estudantes a que se referem os incisos 3ª e V do caput deste artigo deverão comprovar, no momento da inscrição e de cada atribuição durante o ano, matrícula para o respectivo curso, bem como a efetiva frequência no semestre correspondente, mediante documentos, atestado, declaração, expedidos pela instituição de ensino superior que estiver fornecendo o curso. Nono, o portador do certificado de curso do Programa Especial de Formação Docente será considerado habilitado para todos os fins, enquanto o bacharel e o tecnólogo, cursando o referido programa, não poderão ser considerados como estudantes de curso de licenciatura plena. 10. A comissão regional poderá solicitar ao docente ou candidato à contratação a ementa da disciplina do curso objeto de análise, para fins de identificação do componente curricular a ser ministrado, especialmente nas hipóteses previstas no caput deste artigo. 11. O docente ou candidato à contratação deverá apresentar diploma ou certificado de conclusão de curso, com a devida comprovação de colação de grau para a inserção dos dados. 12. O certificado de conclusão de curso será válido pelo prazo de um ano, a contar da data de sua expedição, devendo o docente ou candidato apresentar o referido diploma para o gozo dos direitos legais. Artigo 11. A atribuição de aulas das disciplinas dos cursos de educação de jovens e adultos,
EJA ocorrerá juntamente com a atribuição de aulas do ensino regular, no processo inicial e durante o ano, respeitados os regulamentos específicos, quando houver, e observados os respectivos critérios de habilitação e de qualificação docente. Primeiro, a atribuição de aulas da educação de jovens e adultos. EJA terá validade semestral e para fins de perda total ou de redução de carga horária do docente, considerar-se-á sempre, como término do primeiro semestre, o primeiro dia letivo do segundo semestre do ano em curso. Segundo, para a atribuição do segundo semestre da EJA, em nível de unidade escolar e diretoria de ensino deverá observar a ordem de prioridade e os critérios de atribuição durante o ano. Terceiro, as aulas da EJA poderão ser atribuídas para a constituição de jornada e carga suplementar do titular de cargo, bem como para a carga horária dos docentes não efetivos e candidatos à contratação.